Olá, boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais uma live do Plano Maior. Hoje, com o nosso professor Mário, com o tema Isso é Contigo. Aproveitando esse finalzinho de feriado Feriado. juntos. Oi, Bárbara, tudo bem? Boa noite. Dona Edna, tudo bom, Edna? Joaquim também. Os nossos companheiros pontuais. Parece Verdade. lá no Facebook, eles ficam assim, ó. Muito bom tê-los aqui conosco todos os domingos. Oi, Beth, tudo bem? Viviane também. Dona Gabi, como estás? A Cida Cida. também, seja bem-vinda. Isabel, boa noite. Doutora Andréia Laurosa, seja bem-vinda. Tudo bem? Oi, Michele, boa noite. Estamos esperando todo mundo chegar para a gente começar com a nossa palestra. Senhor Reinaldo, seja bem-vindo. Como vai essa força toda? Oi, Elka, querida, tudo bem? Ai, Gabi, você também já está entrando na campanha, é isso? Eu vou voltar, pode deixar. Pode deixar, eu vou voltar. Deixa a saúde zerar e eu volto. Chegar lá perturbado, vou atrapalhar a segunda, né, gente? Ah, é. Oi, Bernadette, tudo bem? Oi, Cláudia. Eu estou bem, Elka, estou bem. Estava falando para o Mário antes da gente começar que passei um final de semana ótimo, sem dor, com a minha recuperação indo bem. Então, estamos no bom caminho. Oi, Rosana, seja bem-vinda, boa noite. Claudiomir, muito bem, ótima companhia. Dona Silvana chegando também. Silvana chegou 2 minutos depois do pessoal, que coisa rara. É, Elka, sou eu mesmo. Você viu, eu estou animado. Vamos lá, não esqueci de ninguém. Estamos contando aqui os minutinhos. Feriado prolongado. Oi, Alessandra, tudo bem? Então, acho que podemos começar, né? Ou vamos esperar mais um pouquinho? Ah, graças a Deus está tudo bem, né, André? Oi, Cleusa, tudo bem? Boa noite. Então, meus amigos, vou deixá-los todos nas excelentíssimas mãos do doutor Mário, professor Nossa. Mário, que vai nos dar uma brilhante palestra hoje, como sempre. Eu volto no final, tá bom? Bye. Até já. Olá, gente. Boa noite. Uma alegria sempre a gente poder estar reunido, em nome de Jesus. Então, eu vou iniciar lendo uma mensagem que é praticamente uma prece. Chama a Rogativa do Servo. Está num livrinho do Chico Xavier chamado Tempo de Luz.
E essa prece foi ditada pelo espírito de André Luiz. Aliás, em homenagem ao André. Tá bom? Senhor, dá-nos a força, mas não nos deixes humilhar os mais fracos. Dá-nos a luz da inteligência. No entanto, ensina-nos a auxiliar aos irmãos que jazem nas sombras. Dá-nos a calma. Contudo, não nos consintas viver na condição das águas paradas. Dá-nos a paciência. Entretanto, não nos relegues à inércia. Dá-nos a fé, mas não nos permitas o cultivo da intolerância. Dá-nos a coragem, no entanto, livra-nos da imprudência. Concede-nos, por fim, o conhecimento da harmonia e da perfeição que devemos buscar. Não nos deixes, porém, na posição de Vênus de Milo, sempre maravilhosamente bela diante do mundo, mas sem braços para servir a ninguém. Mestre Jesus, nós agradecemos a oportunidade de podermos aqui estar juntos novamente em Teu nome, para refletirmos mais um pouco sobre os Teus ensinamentos, sobre o Teu Evangelho de luz. E permita, Mestre, que possamos assimilar o ensinamento de hoje como mais um degrau da nossa caminhada evolutiva. Que a Tua luz, Mestre Jesus, continue iluminando o nosso caminho. E que a Tua presença espiritual seja sempre habitável dentro do nosso coração. Que assim seja, graças a Deus. Bem, nós vamos conversar hoje sobre um tema muito interessante que podemos dizer, apesar de estar no Evangelho de Mateus, ele é muito atual. Eu só queria saber se todos estão me ouvindo bem. Só deem um alô aí se todos estão me ouvindo bem, que às vezes o som abaixa. Bem, qualquer coisa vocês dão um alô aí no chat, tá bom? Bem, o título é Isso é Contigo. Antes da gente entrar, como eu sempre faço, propriamente nas reflexões de Emmanuel, eu queria fazer uma breve introdução a respeito desse título. Essa reflexão, ela nos traz hoje uma situação que é um fato real hoje, né? É um fato nos dias de hoje. Longe, muito longe de ser um fato adequado, mas é uma situação que ocorre. Veja bem o nome do título, Isso é Contigo. Quando tudo vai bem, quando alguém supera seus desafios, cresce do ponto de vista pessoal, seja do ponto de vista profissional, as pessoas, vamos dizer assim, se aproximam, né? Surgem, entre aspas, os amigos. No entanto, quando se alguém comete algum equívoco, pisa na bola, né? Comete um erro, seja até por influência de pessoas, as mesmas se afastam, como se nunca o conhecessem. Isso é muito comum no mundo hoje, tá? Mas apesar de ser comum, essa situação está muito longe de ser normal. Não pode ser normal uma situação dessa. Eu sempre digo isso, né? Nós somos seres gregários, ou seja, nós nascemos para viver em sociedade. Portanto, todo e qualquer resultado, seja esse resultado positivo ou negativo, ele não é alcançado de forma isolada. Nós não vivemos isoladamente no mundo, né? Tanto as nossas conquistas, como as nossas pisadas de bola, como eu costumo dizer, os nossos equívocos, têm relação com o viver em sociedade. Portanto, estamos todos conectados, estamos todos ligados,
né? E se a gente pretende realmente uma sociedade mais justa, uma sociedade mais fraterna, mais amorosa, que é, sem dúvida nenhuma, o desejo de todos aqueles que têm a consciência de buscar o caminho do bem, nós precisamos olhar para os erros dos outros de uma forma mais madura, ou seja, sem julgar. Pelo contrário, buscando auxiliar, buscando ajudar. E aqui, quando eu digo isso, gente, não se trata da gente tirar ou isentar de responsabilidade aquela pessoa ou aqueles que possam ter cometido um equívoco, como nós mesmos podemos cometer. Tá? E somos responsáveis por isso. Mas sim de chamar a atenção para que, como nós vivemos em sociedade, o que né, isso que eu estou dizendo, quer dizer, não isentar de responsabilidade, mas chamar a atenção para nós olharmos isso de uma forma diferente. Imaginar o que a gente poderia ter feito para poder contribuir para que tal equívoco não acontecesse, para que tal pisada na bola não ocorresse, ou mesmo se ocorreu, o que a gente poderia fazer como ser que vive, como seres que vivemos em sociedade, auxiliar aquele que possa ter patinado na sua jornada. Então, todos nós, indistintamente e indiferentemente, temos condições de impactar a vida das outras pessoas, até mesmo da forma que elas se comportam. E quando eu digo impactar, eu não estou me referindo a, como é que eu vou dizer, determinar como elas devem se comportar. Não. Quando eu quero dizer impactar, eu quero dizer que a gente pode influenciar as pessoas, como elas se comportam, da forma que a gente se comporta, da forma que a gente fala, de uma maneira direta ou de uma maneira indireta. Né? Então, portanto, a gente tem que despertar ou ter essa consciência de que nós temos, sim, responsabilidades na transformação do mundo. E se tem alguém, seja próximo de nós, seja distante de nós, que até mesmo um desconhecido, que possa estar cometendo algum equívoco, significa, sim, que esse problema não é só da pessoa. Nós também fazemos parte desse problema. Tá? E sempre nós podemos fazer algo. Se não do ponto de vista, vamos dizer assim, material, podemos fazer, sim, através, por exemplo, de uma oração, de uma vibração positiva. Né? Nós não fazemos isso quando, hoje mesmo, ao encerrar aqui a nossa reflexão, o André não vai fazer vibração, por pessoas que até mesmo não conhecemos, né? Seja aqui online, seja também nas nossas reflexões presenciais. Então, é uma forma que a gente pode contribuir. Portanto, todos nós podemos contribuir de alguma forma quando nós presenciamos algo equivocado, algo errado, uma expressão negativa. Por quê? Repito, nós vivemos em sociedade e tudo que acontece no mundo também diz respeito a nós. Então veja que o título é Isso é Contigo, mas não, tudo diz respeito a nós. Bom, eu quis dar essa, como é que eu vou dizer, essa breve introdução para tentar mostrar, ou pelo menos dentro do meu conceito, que as reflexões do Emmanuel são muito atuais. Né? São muito atuais, acontecem hoje no mundo, tá? Mas, como eu disse no início, muito longe de ser uma situação, um fato adequado. Normal, mas não adequado. Né? Então, vamos ver o que Emmanuel nos traz nas suas reflexões e vamos juntos refletir a respeito disso. Ela está baseada no versículo 4 do capítulo 27 do Evangelho de Mateus, que diz o seguinte: E disse, pequei traindo o sangue inocente. Eles, porém, responderam, que nos importa? Isso é contigo. Mateus capítulo 27, versículo 4. É importante a gente entender em que situação, em que contexto está essa passagem no Evangelho de Mateus. O Evangelho de Mateus tem 28 capítulos, nós estamos falando do capítulo 27. Portanto, ele está já no final do Evangelho de Mateus, onde está que situação, que momento?
o momento da paixão de Cristo, o momento da sua prisão, da sua crucificação. E aqui, evidentemente que nesse contexto, pequei traindo sangue inocente, é evidente, está claro que foi a condição de Judas. Aqui Judas recebe as 30 moedas, como havia combinado com os fariseus, né, os doutores da lei, que se diziam doutores da lei, mas ele desperta para esse engano, para esse equívoco que estava cometendo e disse, então, foi procurar esses doutores da lei e disse, pequei traindo o sangue inocente. Mas esses doutores da lei, já satisfeitos, né, com o que eles pretendiam, com o objetivo alcançado, que era de prender e condenar Jesus, responderam, como diz aí no texto, no versículo. O que nos importa? Isso é contigo. Vamos fazer um exercício rápido. Quando há o engano, por isso que lá atrás, né, no início eu disse, na nossa introdução, a respeito das nossas responsabilidades também com relação aos equívocos. Como que se sentiu Judas no momento em que ele despertou para o engano que ele estava cometendo? Imagine a dor que ele possa ter sentido como um discípulo que acreditava piamente que Jesus era o Messias. Quanto que ele deve ter se machucado por dentro, quando ele caiu em si, que culminou inclusive com o seu suicídio. Ele, considerado traidor, foi manipulado por todos aqueles doutores da lei, por aqueles do Sinédrio, que queriam um motivo para prender Jesus. E acabou se iludindo, imaginando que, como Judas era um homem de negócios. Né? Aliás, só um parênteses, quem assiste The Chosen vai ver que Judas, quando se une ao discipulado de Jesus, ele toma conta das arrecadações que o grupo, ou as doações que eles recebem, e administra esse valor. Não é? Então, ele, como era um homem de negócios, ele entendia que poderia conquistar a confiança tanto dos homens do Sinédrio, os doutores da lei, quanto os romanos, né? Porque entendia que Jesus, o mestre, ele era muito bondoso e não conseguiria dominar com essa bondade toda os doutores da lei e os romanos. Então ele entendia que ele poderia ter esse domínio, conquistar a confiança deles e depois devolver esta, vamos dizer assim, esta administração a Jesus, por entender que Jesus, como disse, era muito bondoso. Quando então ele desperta para esse equívoco, vendo que foi um manipulado, ele volta ao Sinédrio e tenta desfazer o acordo. E ele recebe a resposta como quem diz, o problema é seu, nós já conseguimos aquilo que a gente queria. Bem, veja que isso se cabe, ou melhor dizendo, cabe nos dias atuais. Nós também, por um ato impensado, muitas vezes fazemos algo errado e despertamos. E nós sentimos aquela dor de consciência, aquela dor interior que ninguém compartilha conosco. Em especial, alguém que eventualmente possa ter contribuído negativamente para que esse nosso ato impensado acontecesse. Seja por uma má intenção, seja por um ciúme, seja por uma inveja. Né? Então, mesmo que esse ato impensado, mesmo com esse ato impensado, Judas continuou sendo envolvido pelo amor do Cristo, porque ele sabia que Judas não era uma pessoa má, não era realmente um traidor. A expressão traidor até ela é um pouco forte, porque o que Judas queria era sedimentar o Cristo como Messias, como ele verdadeiramente acreditava. Tem uma passagem num livro do Irmão X, ditado pelo Irmão X ao Chico Xavier, que chama, o título é O Anjo Solitário.
Nessa passagem, nesse capítulo, irmão X narra que em Jerusalém o céu rasgou, enquanto se rasgou, né? Quer dizer, abriu-se, enquanto Jesus agonizava lá na cruz, e grupos, grandes grupos de entidades angelicais desceram até o Calvário, e um dos anjos, com uma luz muito forte, aproximou-se do Cristo, olhou bem nos olhos de Jesus e, buscando saber qual que era a sua vontade, a vontade de Jesus, abraçou-o na cruz e, colando os seus ouvidos nos lábios de Jesus, ouviu do Mestre o que nenhum outro anjo que estava presente ouviu. E o texto diz exatamente assim, eu vou ler para vocês. O mensageiro solitário desprendeu-se então do lenho duro, revelando olhos serenos e úmidos, e de imediato desceu do monte ensolarado para as sombras que começavam a invadir Jerusalém, procurando Judas, a fim de socorrê-lo e ampará-lo. Se os homens lhe não viram a expressão de grandeza e misericórdia, os querubins em serviço também não lhe notaram a ausência. Mas, suspenso no martírio, Jesus contemplava-o, confiante, acompanhando-lhe a excelsa missão em silêncio. Era o anjo divino da caridade. Ou seja, Jesus, naquela leva de anjos iluminados que desceram para abraçar o seu espírito no momento do martírio, pegou um deles, o mais iluminado, e pediu que se dirigisse até onde estava Judas, na tentativa de salvá-lo. Mas, infelizmente, Judas havia concluído seu ato suicida, que foi através do enforcamento. E nós sabemos, né, já à luz da nossa doutrina espírita, que Judas já resgatou seus débitos, já está recolocado onde de merecimento deve estar, no discipulado de Jesus, totalmente redimido há muito tempo. Nós sabemos que Judas resgatou os seus débitos na Idade Média, como Joana d'Arc sendo queimado na fogueira da Inquisição, totalmente redimido. Então, essa contextualização do momento que acontece esse versículo é para mostrar que Judas, na verdade, não era um traidor do Cristo. Judas, ele acreditava piamente no Messias, mas entendia que ele era muito bom e que ele entendia que o Messias era aquele que tomaria o poder e libertaria os hebreus do jugo romano, né? Mas ele teve esse equívoco e os doutores da lei, sabendo dessa sua condição, conseguiram ludibriá-lo, enganá-lo, até levá-lo a induzi-lo, melhor dizendo, a aceitar moedas, né, como pagamento para entregar Jesus. E ele caiu na real, viu que não era nada daquilo que eles falaram e se sentiu absolutamente culpado, tendo naquele momento, naquela sua existência, cometido suicídio. Bom, vamos lá ver e refletir junto com Emmanuel o que ele nos traz. Importante que, na minha concepção, Emmanuel nos chama para que nós fiquemos sempre atentos à nossa invigilância. Por invigilância, muitas vezes, melhor dizendo, somos induzidos a tomar atitudes equivocadas. Então, vamos lá. Emmanuel nos diz o seguinte: a palavra da maldade humana é sempre cruel para quantos lhe ouvem as criminosas insinuações. Então, veja só, a palavra da maldade humana, se nós ouvirmos insinuações, criminosas insinuações, nós temos grandes possibilidades de pisar na bola. O caso de Judas demonstra a irresponsabilidade e a perversidade de quantos cooperam na execução dos grandes delitos. O espírito imprevidente se considera os alvitres malévolos, em breve tempo se capacita da solidão
em que se encontra nos círculos das consequências desastrosas. Então, veja bem, enquanto a ação está dando certo, é o que eu disse lá no começo, ótimo, estamos juntos, somos todos amigos, somos todos parceiros. Mas quando vêm as consequências de um ato equivocado, que até um certo momento deu certo, e assim, as consequências vêm, tá? Do equívoco cometido, elas vêm, faz parte da lei divina. Os outros se afastam. Aqueles que possam ter induzido ao erro, eles simplesmente se afastam, como eu disse, né? Nem faz de conta que nem conhece, não compartilham dessas consequências. E é aqui no versículo nós vemos que é o caso do Judas, que enquanto Caifás e seus pares não prenderam Jesus, iludiram Judas, iludiram nas suas fraquezas. Quando, que era o quê? A parte de negócios. Ele tinha esse lado material, apesar de ter o lado espiritual também, e acreditar piamente em Messias, no Messias. Mas quando Judas despertou para o engano, para aquela ilusão que ele estava sofrendo do Caifás e seus pares, os fariseus, eles não quiseram nem saber. Eles, independentemente da intenção de Judas em devolver, desfazer o negócio, né, eles disseram, isso é problema teu. Bom, continuando aqui então. Quem age corretamente encontrará nos felizes resultados de suas iniciativas aluviões de companheiros que lhe desejam compartilhar as vitórias. Disse lá no início, né? Quando tudo dá certo, vêm os amigos. Entretanto, muito raramente sentirá a presença de alguém que lhe comungue as aflições nos dias da derrota temporária. E aqui é interessante que Emmanuel coloca derrota temporária, ou seja, é por um momento. Quando nós caímos em si, nós vamos buscar nos consertar. Né? Mas, no entanto, aqueles que participaram da nossa queda não vão participar das consequências da queda. Semelhante realidade induz a criatura à precaução mais insistente. A experiência amarga de Judas repete-se com a maioria dos homens todos os dias, embora em outros setores. Eu disse no início, né, que isso é atual. Quando tudo corre às mil maravilhas, todos se aproximam, mas se há um engano, se afastam. Esse fato nos leva, como diz aqui Emmanuel, à precaução mais insistente, ou seja, a uma vigilância maior. A experiência de Judas, de uma forma diferente hoje, ela continua acontecendo e nós precisamos ficar atentos. Como eu disse, né, antes de a gente começar a ler o texto de Emmanuel, que ele nos chama a atenção para a nossa invigilância. Há quem ouça delituosas insinuações da malícia ou da indisciplina, no que concerne à tranquilidade interior, às questões de família e ao trabalho comum. Então, veja bem, ó. Quem ouça delituosas insinuações da malícia ou da indisciplina. Pode ser no seio familiar, pode ser no local de trabalho. Por vezes, o homem respira em paz, desenvolvendo as tarefas que lhe são necessárias. Todavia, é alcançado pelo conselho da inveja ou da desesperação e perturba-se com falsas perspectivas, penetrando inadvertidamente em labirintos escuros e ingratos. Veja só, nós podemos estar em paz, cumprindo nossas obrigações de família, cumprindo as nossas obrigações do trabalho profissional, mas podemos receber conselhos, entre aspas, de pessoas que tenham inveja da gente, ou pessoas até mesmo que estejam um certo desespero nas suas vidas e não se conformam com uma paz interior nossa. E aí procuram nos levar, através de insinuações, a um desequilíbrio mental, a um desequilíbrio do espírito. Por isso que eu disse, repito, Emmanuel nos chama a atenção para a nossa invigilância. Quando reconhece o equívoco do cérebro ou do coração, volta-se ansioso para os conselheiros da véspera.
ou seja, aqueles que deram um conselho equivocado. Mas o mundo inferior, refazendo a observação a Judas, exclama em zombaria: que nos importa? Isso é contigo. Se nos deixarmos levar por insinuações da malícia, cometeremos os equívocos. Sejam eles no âmbito familiar, no âmbito do trabalho, muitas vezes provocados por invejosos da nossa condição de paz interior. E as consequências desses equívocos, elas serão dolorosas. E ao querermos corrigir, especialmente com aqueles que possam ter provocado essa situação, como diz Emmanuel aqui, eles dirão: que nos importa, isso é contigo, quer dizer, o problema é seu. Né? Então é muito importante, convém que a gente reflita sobre essa realidade. Perante, vamos dizer assim, os conselheiros de plantão, ou seja, aqueles que querem realmente o nosso bem, o nosso mentor espiritual, aqueles que muitas vezes nos traz na consciência os conselhos e nós ignoramos, em vigilância. E não aqueles conselheiros de véspera, como diz o texto. Nós temos que atentar aos conselhos, ficar vigilante aos conselhos e aos convites. Porque nas situações mais complicadas da vida, a saída mais fácil dificilmente é a mais honrosa. Nós aprendemos, né, no Evangelho de Jesus que a porta correta é a porta estreita. Então, a porta larga é a porta da facilidade. Então, tudo, a saída mais fácil, normalmente não é a mais honrosa. Mas o caminho do dever, da obrigação, é o único que nós podemos trilhar em paz. É o único que nós podemos seguir em paz. E nós sabemos quais são as nossas obrigações. E aqui eu quero voltar lá no comecinho da nossa reflexão, dizendo: somos seres gregários, vivemos em sociedade, então nós temos obrigação de contribuir para um mundo melhor. Faz parte da nossa obrigação, faz parte do nosso dever, faz parte do objetivo da nossa reencarnação. Pouco importa se que os outros, vamos dizer assim, aconselhem ou façam o contrário daquilo que nós pensamos, daquilo que nós fazemos. A responsabilidade do que se faz, ela é pessoal e intransferível. Então, somos responsáveis pelos nossos atos. Não podemos transferir para os outros. Ela é intransferível. Somos, como costuma se dizer, o arquiteto da nossa existência. Né? Vamos pensar firmemente nisso. Bom, fica então a advertência do Emmanuel para que a gente seja sempre muito vigilante. Não só as nossas ações, mas aquilo que vem externamente para a nossa mente, né? Que venha no nosso pensamento. Manter pensamento elevado é muito importante. Não é fácil, é duro, é difícil, mas é necessário. Né? Gente, como sugestão, vamos dizer assim, de complemento, quem se interessar essa reflexão de Emmanuel, tem um livro que também é editado pelo irmão X, chamado Lázaro Redivivo. No capítulo 48, tem uma descrição do irmão X muito interessante a respeito dessa condição de Judas. Né? Falar de Judas, nós falamos, traz, como eu digo sempre, o Evangelho traz muita simbologia para a gente. É fato real, mas é simbólico também. E nós temos que nos atentar a esses ensinamentos. Por isso que nós dizemos, e a gente tem que ter essa consciência, o Evangelho de Jesus, ele é um roteiro de vida. Né? Um roteiro de vida importantíssimo para que a gente possa se melhorar. Né? Melhorar em relação ao que quando nós nos encarnamos aqui. Tá? O capítulo 48 tem o título de O Discípulo Ambicioso. Recomendo a leitura. Tá bom? E, para encerrar aqui a nossa reflexão de hoje, eu, em primeiro lugar, agradeço mais uma vez a paciência de vocês em ouvir. Procurei trazer aqui um pouquinho do que eu refleti a respeito desses textos de Emmanuel. Né? É importante, como digo,
como disse, vou repetir de novo, que nós permaneçamos sempre atentos e vigilantes aos convites, aos pensamentos intrusivos, muitas vezes, aos convites efetivamente de outros e às nossas ações. Porque o reflexo disso, as consequências, ela vem mais cedo ou mais tarde. Como eu disse, isso faz parte da lei e é uma lei divina. Então, como eu digo para encerrar, eu vou ler para vocês um trecho ditado pelo espírito de Amélia Rodrigues, Adivaldo Franco, que ele está no livro Trigo de Deus. É o capítulo 12, Arrependimento Tardio. Esse texto, né, eu vou ler um trecho dele, ele fala sobre o equívoco de Judas, que pode também nos atingir em determinado momento, mas que no momento do reajuste espiritual surge. O momento do reajuste espiritual surge. Só como uma observaçãozinha rápida, esse livro chama Trigo de Deus porque tem, num determinado momento, a Vera Rodrigues ela narra uma passagem rápida de Inácio de Antioquia. Inácio de Antioquia foi um cristão. Ele foi chamado ao testemunho do Cristo já praticamente no ventre da mãe. Ele veio depois que Jesus já havia retornado ao plano espiritual. E quando ele estava preso, já estava condenado, antes dele ir lá para o seu sacrifício, ele disse uma frase que dizia assim: sou o trigo de Deus e desejo ser triturado, e os dentes das feras devem moer-me, para que possa ser oferecido como limpo pão de Cristo. Daí o texto, né, ou o título do livro, Trigo de Deus. Tá? Isso é só uma observaçãozinha para falar, o que tem a ver Trigo de Deus com Judas? Mas, na verdade, Inácio de Antioquia é que colocou essa expressão, né, quando ele estava praticamente a caminho do seu sacrifício. Mas o texto de Amélia Rodrigues diz o seguinte: a construção material, por mais complexa, é possível de ser erguida com relativa facilidade. A de natureza moral demanda tempo, exige tenacidade, perseverança, começos e recomeços, até se tornar sólida, resistente a qualquer devastação. O aplainar das arestas morais é mais sacrificial, ou seja, exige muito mais sacrifício do que o desbastar os minerais, corrigir-lhes as afractuosidades, ou seja, as suas irregularidades, moldá-los. Então é muito mais difícil, é um sacrifício muito maior a correção moral do que uma correção material, e aqui ela faz uma analogia com o mineral. Né? Por exemplo, um diamante que passa do carvão a uma pedra diamantada, a uma pedra valiosa. Né? Por isso mesmo, o espírito é o construtor da sua realidade, devendo entregar-se com empenho ao mistério sem descanso, ou seja, aquilo que é necessário sem descanso. Qualquer titubeio surge a ameaça à realização. Um descuido e abrem-se os canais para o alagamento e desastre da obra. E depois, os outros, isso não está no texto de Amélia Rodrigues, é eu que estou dizendo, tá bom? O momento do acerto virá cedo ou tarde. E depois, aqueles que eventualmente participaram deste erro dirão: o problema é seu. E repito, o que acontece no mundo não é só problema de quem comete o erro, mas é nosso também, porque nós temos o dever e a obrigação de participar de uma correção. Seja, como eu disse no início, através de uma atitude, seja através de uma oração, através de uma vibração. Que Jesus nos abençoe, muita luz, muita paz a todos. Muito obrigado. Muito obrigado, Mário, por uma aula, hein? Não falei para vocês, gente, que ia ser uma aula? Obrigado pela palestra, Mário.
Vou te deixar aqui um pouquinho e daqui a pouco a gente volta. Caros amigos, vamos lá nós pegando a nossa água, né, com calma, para que a gente possa fazer as nossas vibrações, todos aqui em conjunto, nos preparando para a semana. Pegaram a água? Tudo certo? Então vamos lá. Vamos fechar os nossos olhos, né? Deixando os nossos problemas para lá. Nessa ambiente gostoso que nós estamos, nessa vibração gostosa, que possamos pedir ao nosso Mestre Jesus pela paz mundial. Que possamos pedir a Jesus que ajude os nossos dirigentes do mundo a encontrarem a paz. Que diminuam as suas divergências em vez de aumentá-las. Nós entendemos que o mundo está passando por turbulências, que os radicais estão se fortalecendo de todos os lados, até pela fase de transição que estamos. Mas continuamos vibrando pela paz. Saindo da paz mundial, vamos vibrar pelo nosso Brasil. Que os nossos dirigentes de todas as prefeituras, estados, no governo federal, tanto no judiciário, executivo, legislativo, possam sentir as bênçãos do nosso Mestre. Que Jesus possa abençoá-los, focá-los no cuidado da sua tarefa e muito menos na necessidade pessoal que eles tanto visam. Vamos vibrar agora também pelos nossos hospitais. Que cada leito onde tem uma pessoa com dor possa receber as suas bênçãos. Possam receber o nosso carinho, o nosso amor. Que cada leito onde tem uma pessoa com dor receba as visitas dos nossos mestres e dos nossos mentores. Mas também todos aqueles que trabalham junto no hospital para fazê-lo funcionar, se preocupando com a dor alheia, que cada um deles receba as vibrações do nosso Mestre Divino. Que cada um seja abençoado nessa tarefa tão difícil de ser executada, que é cuidar da saúde dos outros. E assim, desejando com todo o nosso amor aos hospitais, também vamos desejar aos encarcerados, que cada um deles receba a sua bênção, que cada um deles receba o amor do nosso Mestre Jesus. Vamos vibrar para que eles se arrependam ainda em vida, para que eles possam começar o seu caminho recomeçar o seu caminho de evolução ainda em vida, se arrependendo dos erros e contribuindo para a sua evolução. Vamos vibrar também por todos os idosos, por todos aqueles que se sentem solitários, que se sentem sem uma companhia para conversar, que eles possam, Senhor, no decorrer do tempo, evoluir, se sentirem amados, se sentirem amparados com as bênçãos do nosso Mestre Jesus. Vamos pedir também por todos aqueles que estão se recuperando de alguma doença, de alguma dor crônica, de algum problema mais grave de saúde. Vamos pedir a Jesus, aos nossos guias, os nossos mentores, que protejam, que abençoem
a cada uma dessas pessoas, as pessoas que estão com câncer, que estão com dores crônicas, que estão precisando de ajuda por causa do Alzheimer, de um Parkinson, que todas recebam nesse momento o amparo de Jesus e as nossas bênçãos. Vamos pedir também por todos aqueles que estão passando por situações difíceis no processo mental, que todos possam receber as bênçãos do Mestre Jesus. Por fim, vamos vibrar por todos os nomes que estão aqui no chat. Que cada nominho receba nesse momento as nossas vibrações, os nossas maiores doações de amor. Que eles possam se recuperar, que possam ter o seu caminho iluminado pelo nosso Mestre Jesus. Vamos pedir também pelos nossos desafetos, por aqueles que os nossos corações não vibram com carinho. Vamos pedir também pelos nossos familiares, para que todos recebam o amor do Mestre Jesus. Vamos também, com todo o amor que temos, pedindo as bênçãos de Jesus para nossa casa, que possa iluminar cada cantinho da nossa casa, purificando cada cômodo, começando pela cozinha, passando pela sala, entrando em cada quarto, com aquela luz branca iluminando, até chegar no nosso quarto, purificando o nosso ambiente. E por fim, vamos pedir por nós mesmos, que Jesus possa nos abençoar mais essa semana, nos dando equilíbrio, nos dando paz e principalmente força para passar pelas portas estreitas do nosso dia a dia. E assim, meus amigos, agradecemos a oportunidade de estarmos aqui, as bênçãos que recebemos e que reconhecemos, e também agradecemos as bênçãos que recebemos e nem percebemos. E que com isso encerramos mais um Evangelho e agradecemos a proteção da próxima semana. Que assim seja. Muito bem. Muito boa noite, gente. Até quarta, né? Para quem vai estar lá na quarta. Isso. Né? E obrigado mais uma vez. Pois, André. Até mais, gente. Que se cuidem. Até. Um ótimo final de domingo para todos vocês. Boa Até semana a mais. todos. Tchau.